Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damian. E serei o teu guia. Antes de começar os relatos, irei dar uma breve explicação sobre como funciona a paralisia do sono. É um fenômeno intrigante e assustador, no qual o corpo fica congelado em um estado de sono, enquanto a mente permanece totalmente consciente. Durante esse episódio, uma pessoa é capaz de mover seus olhos para olhar ao redor, mas são completamente incapazes de mover o resto de seu corpo. A paralisia do sono não é perigosa por si só, mas para muitos, esses episódios são frequentemente acompanhados por alucinações extremamente realistas que se infiltram em nossos sonhos. Infelizmente, embora haja relatos de pessoas tendo visões agradáveis, há muitos relatos onde as pessoas experimentaram alguns encontros verdadeiramente horripilantes, que variam de fantasmas a situações paranormais. Aqui estão apenas algumas de histórias verdadeiras vividas por aqueles azarados o suficiente para serem visitados por esses espectros de sonho. Nosso primeiro relato é do João Pedro de Macapá. Bem, isso aconteceu comigo há 4 anos atrás. É uma experiência que você nunca esquece, acredite em mim. Estávamos no meio de uma daquelas noites quentes e abafadas do verão. Eu me lembro de ter deitado na cama, exausto após um longo dia de trabalho. Tudo parecia normal, até que adormeci e mergulhei em um estado de inconsciência perturbador. De repente, eu me vi acordado, mas meu corpo estava congelado, imóvel como uma estátua. Eu podia sentir uma pressão opressiva em meu peito, como se algo estivesse me segurando com força. Tentei gritar, mas nenhum som escapava. A escuridão ao meu redor parecia mais densa do que nunca, e uma sensação de terror absoluto tomou conta de mim. Eu sabia que não estava sozinho naquele quarto. Havia algo ali comigo, algo sinistro e invisível, me observando e esperando. Foi então que as alucinações começaram. Sombras nas paredes, sussurros em meus ouvidos. Eu estava completamente à mercê dessas visões horríveis, incapaz de escapar ou de me libertar da minha própria mente. E assim, a paralisia do sono se tornou uma parte assustadora da minha vida. Noites após noites, eu enfrentava esse pesadelo silencioso, sentindo-me como se estivesse preso entre a realidade e o sonho, onde o medo era a única companhia que eu tinha. É uma sensação que é difícil de descrever para quem nunca passou por isso. Você se sente completamente impotente, à mercê das coisas sobrenaturais que parecem ter escolhido você. E mesmo quando você finalmente acorda, a lembrança desse terror ainda fica em sua mente, assombrando seus pensamentos mais profundos. A cada noite de paralisia do sono, a sensação de uma presença ruim ao meu redor se tornava mais frequente. Eu podia ouvir sua respiração, como se algo estivesse deitado do meu lado. Meus olhos se arregalaram em pânico quando percebi que não estava sozinho naquele quarto. Uma sombra escura se erguia diante de mim, uma forma indefinida que transmitia uma aura de ruindade pura. Eu podia sentir seu olhar fixo em mim, com uma intensidade arrepiante. Tentei gritar, mas minha voz havia sido roubada pelo medo. Eu estava completamente apavorado, incapaz de fazer qualquer coisa. Hoje passo por psicólogo e graças a Deus não tive mais essas coisas durante a noite, sempre rezo para que essa presença nunca mais cruze meu caminho. Sei que as histórias verdadeiras de paralisia do sono são muito mais assustadoras do que as de ficções. Você se vê preso em um pesadelo que parece não ter fim. Então, se você já teve a sorte de não experimentar a paralisia do sono, se considere privilegiado. Porque é uma experiência que eu não desejo a ninguém, uma jornada para o desconhecido que nenhum de nós jamais quer enfrentar. Obrigado, Damian, por compartilhar minha história, gosto muito do seu canal. O segundo relato é da Camila de Campinas.
Me chamo Camila e sou casada com o Pedro há 6 anos. Em uma noite, enquanto meu marido dormia tranquilamente ao meu lado, fui repentinamente despertada por uma sensação estranha. Tentei me mexer, mas meu corpo estava literalmente imóvel, como se estivesse todo paralisado. Meus olhos estavam abertos, mas eu não conseguia mover nenhum dedo. Uma onda de pânico me envolveu quando percebi que estava completamente presa à minha própria cama. Pedro dormia profundamente, inconsciente do que estava acontecendo comigo. Tentei gritar por ele, mas nenhum som escapava da minha garganta. E então, vi no canto do quarto uma figura escura e sinistra se movendo lentamente em minha direção. Meus olhos se arregalaram de terror enquanto eu observava aquela presença ameaçadora se aproximando cada vez mais. Por mais que tentasse lutar contra a paralisia do sono, estava completamente imobilizada, incapaz de fazer qualquer coisa para me proteger. Podia sentir o medo se apoderando de mim. Finalmente, com um esforço supremo, consegui sair da paralisia. Acordei em um sobressalto, ofegante e suada, com o coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Aquela noite de paralisia do sono deixou uma marca em minha mente. Desde então, tenho vivido com o constante medo antes de dormir. Cada noite é uma batalha para adormecer. Desde então, tenho vivido com a constante preocupação de que aquela presença sinistra possa retornar. Cada noite é uma batalha para adormecer. Meu marido ficou muito preocupado ao ver meu estado, prometeu estar ao meu lado, pronto para enfrentar qualquer desafio que venha em nosso caminho. Meu marido sempre foi muito compreensivo, tentou confortar-me da melhor maneira que pôde. Nos primeiros dias, ele sempre me esperava pegar no sono primeiro. Para tentar lidar com meus medos, comecei a pesquisar sobre paralisia do sono e fenômenos sobrenaturais. Descobri relatos de pessoas que haviam experimentado experiências semelhantes às minhas, cada uma delas tão assustadoras quanto a minha. A sensação de saber que não estava sozinha em minha luta trouxe um certo conforto, mas também aumentou minha inquietação. Também encontrei sugestões sobre como evitar a paralisia do sono e comecei a praticar orações de proteção, como queimar sálvia e colocar cristais ao redor do quarto. Embora não soubesse ao certo se esses métodos funcionariam, a sensação de estar fazendo algo para me proteger trazia uma pequena sensação de alívio. À medida que os dias passavam, comecei a me sentir mais forte e mais preparada. Hoje, graças a Deus, não passo mais por isso. O terceiro relato é da Daniele de Minas Gerais. Me chamo Daniele, e isso aconteceu com minha filha em dezembro de 2022. A Sofia sempre foi uma adolescente comunicativa, brincalhona e ativa em tudo. Até que comecei a reparar comportamentos estranhos. Quem é mãe sabe muito bem quando um filho não está bem. Tomando café da manhã, em uma conversa com ela, perguntei se estava acontecendo alguma coisa. Pois poderia ser aquela fase rebelde da adolescência. Ela não queria se alimentar direito, estava com quedas de cabelo e ansiedade. E com o passar dos dias as coisas só foram piorando. Até que durante 2 dias seguidos, por volta das 13h04 da manhã, comecei a ouvir uns barulhos no quarto dela. No terceiro dia, decidi ficar acordada e esperar para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, vi ela deitada na cama, os olhos abertos, mas sem mover um músculo. Meu coração de mãe começou a bater rápido com uma mistura de preocupação e medo e gritei meu marido. Me aproximei, chamando ela, parecia que estava me ouvindo porém não conseguia responder. Meu coração apertou quando vi que de fato ela estava sofrendo de paralisia do sono. Sem perder tempo, comecei a acariciar o rosto dela, dizendo, mamãe está aqui meu amor, comecei a orar, eu implorei, com minha voz embargada pela ansiedade, me tremia toda porque minha filha permanecia imóvel, presa em um estado de medo.
eu e meu marido continuamos chamando por ela, tentando transmitir todo o amor e conforto que os pais poderiam oferecer. Comecei a chorar por não saber o que fazer, eu lutava contra o desespero que ameaçava me consumir. Então, finalmente, vi um sinal. Seus olhos piscaram lentamente, e um suspiro escapou. Com alívio, senti uma onda de gratidão ao ver minha filha retornar para mim. Ela me olhou, confusa no início. Sua voz saiu fraca e rouca quando tentou falar, mas cada som era como uma sinfonia para os meus ouvidos, depois do medo que passei. Com lágrimas de alívio nos olhos, eu a abracei com toda a força, agradecendo silenciosamente por tê-la de volta. Juntas, enfrentamos mais uma noite de desafios, mas com um vínculo ainda mais forte entre nós. E eu prometi a mim mesma estar sempre ao lado dela, pronta para enfrentar qualquer obstáculo que a vida nos reservasse. Após aquela noite angustiante, minha mente ficou cheia de perguntas e preocupações. Eu sabia que a paralisia do sono era um fenômeno relativamente comum, mas isso não diminuía o terror que senti ao ver minha filha presa nesse estado indefeso. Durante os dias que se seguiram, procurei por respostas. Li tudo o que pude encontrar sobre paralisia do sono, desde artigos científicos até relatos pessoais de outras pessoas que tinham experimentado situações semelhantes. Queria entender melhor o que estava acontecendo com a Sofia e o que eu poderia fazer para ajudá-la. Descobri que a paralisia do sono era muitas vezes acompanhada por alucinações estranhas e assustadoras. Isso explicava a expressão de terror no rosto dela durante o episódio. Saber que ela estava enfrentando não apenas a paralisia, mas também visões aterrorizantes, partiu meu coração como mãe. Com o tempo, aprendi a identificar os sinais de que Sofia estava prestes a ter um episódio de paralisia do sono. Ela se tornava inquieta durante o sono, murmurando baixinho ou movendo os olhos rapidamente sob as pálpebras fechadas. Esses eram os momentos em que eu me aproximava dela, pronta para intervir se necessário. Além disso, comecei a implementar algumas técnicas para ajudar ela a se sentir mais segura e confortável durante a noite. Coloquei luzes noturnas no quarto, para que ela pudesse ver claramente ao seu redor, mesmo quando estava paralisada. Coloquei câmeras para acompanhar durante a noite. Nossa conexão como mãe e filha cresceu ainda mais forte à medida que enfrentávamos juntas essa batalha contra a paralisia do sono. Hoje, Sofia ainda tem seus momentos de medo e ansiedade, mas ela sabe que não está sozinha. Eu estou ao seu lado, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida nos traga. E embora a paralisia do sono possa continuar a assombrá-la ocasionalmente, nossa família é uma fortaleza de amor e apoio que a protegerá, não importa o que aconteça. Mas a única coisa que me deixa intrigada até hoje é, se minha filha estava imóvel quando entrei no quarto dela durante a paralisia, o que estava fazendo os barulhos que eu ouvi? O quarto relato é da Denise. Me chamo Denise, tenho 46 anos, atualmente sou professora universitária e moro em Presidente Prudente. A minha história foi aos 37 anos, quando a maioria das pessoas pensa que já vivenciou todos os desafios que a vida pode oferecer, eu me deparei com uma experiência que desafiou minha compreensão da realidade. Foi uma noite como qualquer outra, até que a paralisia do sono decidiu me visitar, lançando-me em um mundo de sombras e desamparo. Já era tarde quando finalmente me deitei na cama, exausta depois de um longo dia de trabalho. Naquele momento, o estresse do cotidiano parecia distante, substituído pela promessa de um sono reparador. Mas o que eu não esperava era ser arrancada da minha paz pelo terror silencioso da paralisia do sono. Acordei de repente, minha mente desperta, mas meu corpo estava como uma estátua. Tentei mover um músculo sequer, mas nada respondeu aos meus comandos. Uma onda de pânico crescente começou a me envolver enquanto eu lutava contra as amarras invisíveis que me prendiam à cama.
Meus olhos varriam freneticamente o quarto, buscando desesperadamente por uma rota de fuga daquela prisão silenciosa. A escuridão da noite parecia se fechar ao meu redor, como se estivesse prestes a me engolir inteira. Tentei gritar, mas minha voz estava aprisionada dentro de mim, incapaz de romper a barreira da minha própria impotência. Após aquela noite de paralisia do sono aos 37 anos, minha vida mudou de maneiras sutis, mas significativas. A experiência deixou uma marca indelével em minha mente, como uma sombra persistente que sempre me recordava da fragilidade da existência e da imprevisibilidade da vida. Desde então, comecei a valorizar cada momento de liberdade e mobilidade, cada respiração tranquila antes de mergulhar no sono, consciente de que a linha entre a consciência e o torpor é mais fina do que jamais imaginei. A paralisia do sono se tornou um lembrete constante de que, apesar de nossos melhores esforços para controlar nossas vidas, há aspectos do universo que permanecem além de nossa compreensão e controle. Além disso, a experiência despertou em mim uma curiosidade renovada pela mente humana e suas complexidades. Comecei a pesquisar mais sobre a paralisia do sono, buscando compreender suas causas e mecanismos. Isso me levou a explorar a psicologia do sono e a buscar maneiras de melhorar minhas noites de sono, na esperança de reduzir a probabilidade de futuros episódios. Além disso, a paralisia do sono serviu como um catalisador para uma maior autorreflexão e crescimento pessoal. Eu me vi confrontando meus medos mais profundos e aprendendo a lidar com a vulnerabilidade de uma maneira mais compassiva e autêntica. A experiência me ensinou a importância de aceitar minhas próprias limitações e a cultivar uma maior compaixão por mim mesma e pelos outros. Aos 37 anos, aprendi que, mesmo quando achamos que conhecemos todas as facetas do mundo, ainda há mistérios inexplicáveis que aguardam na escuridão, desafiando-nos a confrontar nossos medos mais profundos. Se você ficou tão intrigado quanto eu com essas histórias, não deixe de comentar abaixo o que achou, deixar seu like se gostou e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua interação é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo.